É sempre bom reproduzir o aprendizado que a gente recebe na doutrina espírita e expandir para outros, compartilhar para muitos dos nossos colegas e sintetizar, que é objeto do estudo que fizemos da obra Livro dos Médiuns, obra que foi a terceira obra, por assim dizer, escrita por Leon Denisard Rivail, que adotou o pseudônimo de Kardec, Allan Kardec, e ele traz esse estudo acerca da obsessão no capítulo 23. Obsessão que no capítulo 23 ela é destinada especificamente aos médiuns que trabalham nos centros espíritas, mas que se aplica, como de resto, aos demais. Ali ele vai dividir a obsessão sobre 3 tipos, né? 3 graus, melhor dizendo. O primeiro grau seria a obsessão simples, né? Onde o médium recebe uma influência oculta de um espírito amigo ou de uma pessoa encarnada mesmo que está sofrendo uma forte influência sobre seu pensamento, sobre seu modo de pensar, né? E isso caracteriza uma obsessão, né? E o segundo seria a fascinação, que seria um grau maior dessa obsessão simples, dessa influência maliciosa de um ser encarnado ou desencarnado, espírito, como a gente chama, o ser desencarnado, e alma, que seria do corpo encarnado. E um terceiro grau, que esse é mais forte, seria a subjugação, onde o médium, a pessoa já não tem mais a mesma capacidade de discernir o que é a obsessão e não, né? O que é o que é a sua comunicação, o que é o seu pensamento. Muitas vezes se confunde com tamanha a sutileza, a profundidade, melhor dizendo, que o espírito traz sobre nós, né, enquanto seres humanos, porque essa influência parece que nós gostamos, por assim dizer, e aí nos deixamos levar, principalmente para os meios intelectuais, que hoje, inclusive, a gente observa muito. E isso Kardec vai também falar, mas só que ele fala de pouca monta, assim, muito pequeno, muito pouco sobre os meios de combater a obsessão. É claro que sabemos que a obra do Kardec tem por fundo moral, tem por fundo, né, a transformação moral, a edificação, através da educação do médium para o bem viver, né? Com o que já seria o foco de um motivo simples para evitar uma obsessão, né? Kardec ali vai trazer também a resposta dos espíritos, né, no Livro dos Médiuns, dizendo que a oração é sempre bem-vinda, dizendo que a transformação moral é meio edificante, né, comunicação e trabalho para o bem. E num grupo de estudos, aqui faço parte na Casa Caminho da Luz, um trabalho em grupo, obtivemos um seguinte estudo sobre esse capítulo 23, as seguintes conclusões tiradas em grupo, que eu vou reproduzir aqui com a permissão do grupo. O primeiro seria a reforma íntima, combatendo a inveja, o egoísmo e o orgulho, né, como ponto principal aí, e o estudo da doutrina espírita, para que a gente sempre esteja buscando o autoconhecimento aqui. O objetivo principal é o autoconhecimento, né? Nós nos conhecermos a nós, porque se não nos conhecermos a nós, como identificar uma influência de um espírito, que é o que nós estamos tratando aqui, né? Sobre a obsessão, que é a interferência, a condução por outro ser da nossa mente, né? Então esse primeiro item, reforma íntima, segundo, estudo da doutrina, e o terceiro, a prática do bem, aproximando-se assim nós dos bons espíritos e, por certo, da grandiosidade do ensino de Jesus, que é amar ao próximo, amar a Deus, amar ao próximo a si próprio, né? E buscando também ajuda no meio espiritual, seja a casa espírita, seja a igreja, seja uma casa evangélica, seja uma casa de origem religiosa africana, que trate do bem, da caridade acima de tudo, que são os ensinos de Jesus, são sempre bem-vindos. Nós estamos falando de espiritualidade e não de religião aqui. Oração, e que é uma prece, né? Quando bem dirigida, nos aproxima de Deus. A gente sabe que é através da prece que a gente conversa com Deus, né? Que Deus nos ouve, né? Que muitas vezes a gente está agitado, a gente não consegue fazer essa comunicação com o Pai Maior.
pela prece a gente consegue e obtém bons resultados. Todos são unânimes em trazer esse assunto à prece, tá? E alguns outros irmãos vão nos trazer, como Joana de Ângeles traz na obra dela a meditação, que é sempre bem-vinda como meio de acalmar o ser para o autoconhecimento, nessa busca do autoconhecimento. Também é uma prática bem-vinda, difundida por outras filosofias, inclusive a budista, muito bem, né? E por fim, o Evangelho no Lar, a prática do Evangelho no Lar, que o lar a gente entende que é a casa onde a gente aprende as relações, né, com o mundo social através da família. Então é ali que é o nosso grande aprendizado, nosso foco de lutas assim para vencer as nossas imperfeições, né? Se não nos dermos bem com os nossos, então como poderemos praticar com outros, né? Também no livro de estudos do ESD, ele vai tratar também para a Casa Espírita, que é o MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, programa 1, lá no tema 5, sobre desobsessões, ele vai nos trazer, o autor da FEB, Federação Espírita Brasileira, vai nos trazer recursos espíritas. E eu vou citar rapidamente recursos da desobsessão espírita, trazendo aí a prece, né, como um item primeiro, o aprimoramento íntimo, que é a reforma para que nós chegamos ao autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, como já ensinou Sócrates e Santo Agostinho repetiu na questão 919, quando perguntado sobre qual o melhor meio de atingir a perfeição, de atingir o melhoramento, né? O terceiro item seria o passe e a água magnetizada, né? Que a gente obtém a água, tanto no Evangelho no Lar, como nas casas espíritas, onde a gente vai, e o passe magnetizado, que a gente recebe na casa espírita, através da intermediação dos espíritos, né? Tanto precisamos. O quarto item seria a explanação do Evangelho, né? Que seria o Evangelho no Lar, traduzindo, isso aqui é na casa espírita, que é a leitura do Evangelho. Irradiação mental, que é o que a gente vê nas casas espíritas, através da irradiação, que a gente irradia, através do pensamento. Nós sabemos também, a obra Gênesis, no capítulo 14, vai nos falar sobre os fluidos, e vai nos dizer que o meio de irradiação é o pensamento, né? O pensamento que leva os fluidos de cura para as pessoas, né? E, por fim, o esclarecimento doutrinário à entidade obsessora, né, na casa espírita, que aqui nós listamos como os estudos das obras espíritas que nos capacitarão para esse esclarecimento doutrinário. Esses, os estudos da mediunidade, estudo e prática, né? Também, por fim, como contribuição, no Mundo Maior de Chico Xavier, o Dr. Elias Barbosa formula a seguinte pergunta, cuja resposta situa de forma luminosa a delicada questão dos processos obsessivos, que infelizmente é quase sempre tratada de maneira inadequada, mesmo nos meios espíritas mais vigilantes, diz o autor Adelino Barbosa. Qual a melhor profilaxia contra os obsessores? A pergunta. Nossos benfeitores espirituais são unânimes em declarar que o estudo das obras básicas, que das obras de Allan Kardec, perdão, não são as obras básicas, são as obras de Allan Kardec, que aí se inclui as revistas espíritas e os demais escritos sobre o pseudônimo de Allan Kardec, para que venhamos a adquirir o conhecimento e a educação de nós mesmos. Olha aí o autoconhecimento, questão básica 919 do Livro dos Espíritos, é o passo inicial indispensável, porque precisamos sanar obsessões que nos flagelam, sem herdarmos qualquer cativeiro à superstição e ao medo negativo de que vemos muitos irmãos prejudicados quando conseguem a suspirada melhoria psíquicas em outros meios, setores religiosos. Explicada a necessidade de Allan Kardec para o afastamento do processo obsessivo, temos na profilaxia respectiva, olha aí, a oração novamente, e o serviço ao próximo na base de toda ação restaurativa. Quem quiser estudar, orar, cumprir com os próprios deveres e trabalhar em auxílio aos outros, principalmente daqueles que atravessam dificuldades e provações maiores, que as nossas alcança a libertação e tranquilidade com toda certeza, porque os nossos adversários encarnados são sensíveis às nossas palavras, mas só se transformam para o bem com o apoio das nossas ações. Como todos podem ver,
o trabalho é bastante árduo, o trabalho da reforma, o trabalho da prática do bem, da caridade, da prece, é de fato um trabalho que nós temos que empreender, combate às nossas imperfeições, o nosso orgulho, a nossa vaidade, mas é de fato um trabalho que nos mantém a salvo, não que isso seja possível, isso diminui, por isso é bem colocado o tema como meios de combater as obsessões. Não com isso que nós não as tenhamos, mas que aqueles irmãos que se aproximarem de nós, levem um pouco de nós, um pouco de nossa melhoria, um pouco de luz, um pouco de amor, um pouco de caridade, para que esses ajudem no seu desenvolvimento, porque se somos feitos luz, é para que nós possamos propagar essa luz. E esse é o nosso compromisso com as demais pessoas que nos estão ao nosso redor, encarnados ou desencarnados. É isso, meus queridos. Muito obrigado a todos, que a paz e a harmonia estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja.